am a witch. Pandora! Hello, Durwood. That son of a gun. Now we will begin. Once upon a time, there was a typical American girl. It so happens that this girl is a witch. I'm happy to invite you to join us on Bewitched. Cute, huh? A década de 60 ficou marcada na história por consolidar a televisão como o centro da vida doméstica e cultural das famílias e se tornar a mobília queridinha nas salas de estar em toda a América. Era a primeira vez que ela transformava os seus telespectadores em testemunhas oculares da história. Mas as imagens dos noticiários revelavam um país tumultuado com a cobertura da Guerra do Vietnã, os movimentos dos direitos civis e os constantes conflitos com a União Soviética. Na contramão dos jornais, as famílias se refugiavam nos programas de entretenimento para se distanciarem destes conflitos. E seriados com temáticas de fantasia se popularizavam nas grades das emissoras e começavam a ganhar destaque na programação. De olho nesta tendência, a produtora Screen Gems, um braço da Columbia Pictures, era imbatível em produzir séries familiares que exaltavam os bons costumes. Harry Ackerman era seu vice-presidente e na primavera de 63, ele surgiu com uma ideia para um novo seriado de TV. Para escrever o projeto, ele convidou o roteirista e dramaturgo Saul Sachs. All right, what are you? I'm a witch. Inspirado pelos filmes Casei-me com uma Feiticeira, de 1942, e Sortilégios de Amor, de 1958, Sachs desenvolveu os personagens para o piloto de um seriado sobre uma bruxa que abre mão de sua magia para se casar com um homem comum, enquanto sua mãe faz de tudo para anular o casamento em plena lua de mel. Sachs e Ackerman queriam a atriz Tammy Grimes no papel da protagonista, mas ela não gostou do roteiro e pediu por alterações. Enquanto isso, dentro dos muros da Screen Gems, o nome de outra atriz era ventilado como a escolha ideal para interpretar a feiticeira. Elizabeth Victoria Montgomery nasceu em Los Angeles no dia 15 de abril de 1933. Indicada a 9 prêmios Emmy e a 4 Globos de Ouro, a filha do astro das telas Robert Montgomery e da atriz da Broadway Elizabeth Allen cresceu em um lar privilegiado, cercada pelo luxo e pelas celebridades da era de ouro de Hollywood. Após concluir seus estudos na conceituada Academia Americana de Artes Dramáticas, ela iniciou sua carreira em 1951 no programa em que seu famoso pai apresentava. Após a estreia, Elizabeth seguiu fazendo participações em seriados até receber em 1961 a sua primeira indicação ao Emmy, pela atuação na série Os Intocáveis. Do you want to die? Is that it? I'm trying to understand you. No cinema, ela estreou em 1955 no papel de uma jovem viúva em Seu Último Comando, estrelado por Gary Cooper. Including you. You're prettier than ever. How's Zach? He's fine. He'll be home later. Oh, my, it's good to see you again. We've missed you. Aos 30 anos, enquanto filmava o drama policial Mensageiro da Vingança, Elizabeth conheceu e se apaixonou pelo diretor do filme, William Asher. Aos 42 anos, Asher tinha prestígio na indústria. Ele trazia na bagagem a direção de inúmeros filmes e séries de sucesso. Em 1952, contratado por Desi Arnaz e Lucille Ball, ele se tornou o diretor de I Love Lucy, uma das mais aclamadas séries de TV de todos os tempos. Em 62, ele assinou a direção da famosa festa de aniversário para John Kennedy, em que Marilyn Monroe cantou parabéns para o presidente. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Após a conclusão das filmagens de Mensageiro da Vingança, Elizabeth e Asher se casaram e, decididos a trabalharem juntos, eles apresentaram a Screen Gems o roteiro de The Fun Couple, um romance centrado na vida de uma milionária que se casa com um mecânico e enfrenta problemas diários com a oposição da família ao casamento. Considerando a premissa muito parecida com a desenvolvida por Sex, a Screen Gems juntou as equipes para desenvolver o projeto de Bewitched. Com a recusa de Tammy Grimes para o papel de Cassandra, nome original da protagonista, o estúdio comprou a ideia dos Ashers e Elizabeth Montgomery foi escalada para viver o papel que mudaria para sempre a sua carreira. Com o roteiro finalizado e sua protagonista escalada, os executivos ainda precisavam definir quem interpretaria o marido mortal e a sogra excêntrica. Para o papel de Darren, 3 atores foram considerados, coincidentemente todos com o nome de Richard. A primeira opção do estúdio, ainda durante os diálogos com Tammy Grimes, foi o ator Richard Crenna, mas ele não quis se comprometer pelo longo período que o seriado exigia. O ator Dick Sargent também foi cogitado, mas ele já estava contratado para atuar no sitcom Broadside. Com um currículo invejável, Dick York, de 36 anos, ficou com o papel. Conhecido pelo público, ele era frequentemente escalado em participações especiais em seriados conceituados da época. That's right, I'm just a kid. Please. York também esteve ao lado de Gene Kelly na série Going My Way, starring Gene Kelly and Dick York. Father, meet Michael Shaw of Limerick. Oh, he's only a pup, Father. Be sure your family sees Going My Way. E se destacou por sua performance dramática ao lado de Spencer Tracy no filme O Vento Será a Tua Herança. Excepcional em sua atuação cômica, os produtores tiveram logo certeza que era ele a escolha perfeita para viver Darren Stephens. Em entrevista, York relembrou o seu teste para o elenco ao lado de Elizabeth. I walked into the office to read for Bewitched, and Liz was sitting outside the office too, reading. The door opens and we go into the office because she reminds me of Joey, and I walk into the office more confident than I've ever been in my life, and I have my arm around her and I say, I don't know about you guys, but I think this girl is perfect. Let's sit down and read this turkey and see if I'm the right guy for her, or something bold and romantic like that. I'm sure Bill Asher or Harry Ackerman or you, Lizzie, will have your version of the same story, but that's how affectionately I remember it. A pedido de Elizabeth, a personagem Cassandra foi rebatizada para Samantha, e ainda sem um nome definido, apenas chamada de mãe pelo roteiro, o personagem da sogra pedia por uma atriz tão grandiosa quanto o ego de sua personagem. E foi Elizabeth quem solucionou o problema enquanto fazia compras em Nova York. Em 1991, em entrevista para o historiador Ronald Haver, ela apontou os detalhes. I heard, oh, well, I think that will do, and I thought, oh, my God, who's that voice? And I turned around and I saw this mad-looking woman with red hair with pink tulle wrapped around it. I mean, she looked like an oversized thing of cotton candy. I mean, absolutely extraordinary. And I looked at her and I said, excuse me, are you... She said, yes, Agnes Moorehead. I went, oh, yes, of course. And I said, would you be interested in doing a series? She said, no. I said, no? And she said, well, maybe, I don't know why. And I said, well, I'm Elizabeth Montgomery. She said, oh, really? I just said, well, okay, as long as you sort of said yes. And I went running back to the hotel saying, I found Mother. And Bill said, where was she? I thought she was up in the country. I said, no, I mean Mother, not Mom. And he said, oh, you mean Andorra? And I said, yes, so luckily she said she'd do it. So that's it. Well, that's how she got the job anyway. Agnes Moorehead tinha uma carreira consolidada e colecionava 2 indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante, além de 4 indicações ao Oscar. Aos 64 anos, ela já havia brilhado em peças da Broadway, programas de TV e atuado em mais de 50 programas na era de ouro do rádio. Nos anos 40, Agnes despontou em Hollywood após atuar em Cidadão Kane, um dos filmes mais famosos da história do cinema. I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now. Não foi difícil convencer William Asher de que era ela a escolha ideal. Por fim, Agnes Moorehead assinou o contrato e foi ela quem batizou sua personagem para Endora. Com o trio de protagonistas definido, a produção estava pronta para iniciar as gravações do episódio piloto de A Feiticeira.
No dia 22 de novembro de 1963, a equipe de A Feiticeira estava reunida para dar início aos ensaios e começar as gravações do seriado, quando inesperadamente recebeu a notícia de que um atentado tirou a vida do então presidente John F. Kennedy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Elizabeth e Asher eram amigos pessoais do presidente. Apesar de muito abalados, eles decidiram manter a agenda para não prejudicar a produção do seriado. A equipe também precisou lidar com outro imprevisto. Elizabeth estava grávida de seu primeiro filho. Quase no 3º mês de gestação, ela precisou de roupas mais largas, planos de câmera estratégicos e uma dublê para algumas cenas, até que a gravação do piloto fosse concluída em 6 de dezembro de 1963. I can't believe there's no sugar on this cereal. It's one of your tricks. No, it's Quaker's magic, not mine. Quando a marca de aveias Quaker entrou como anunciante, a Screen Gems ofereceu o seriado à rede de TV americana ABC. Receosa que uma bruxa protagonista causasse repúdio na audiência conservadora do Oeste e Sul, o canal imediatamente recusou o projeto. Foi apenas quando a fabricante de veículos Chevrolet se juntou como patrocinadora que os ganhos da série ficaram evidentes e a ABC comprou e confirmou o seriado em sua grade de programação. Em 17 de setembro de 1964, em uma noite de quinta-feira às 9 da noite, o público assistiu pela primeira vez A Feiticeira. Once upon a time, there was a typical American girl who happened to bump into a typical red-blooded American boy. Samantha, Endora e Darren foram apresentados em um episódio cheio de magia que mostrava um elenco tão entrosado e consistente que mais parecia uma série que estava há anos no ar. I am a witch. A real, house-haunting, broom-riding, cauldron-stirring witch. It must be the champagne. O público amou o seriado imediatamente. Já a crítica não teve tanta certeza. O The New York Times disse que muitos efeitos de câmeras complicados e truques sobrenaturais poderiam diluir rapidamente a premissa do programa. Mas não negava o elenco poderoso e disse que tanto Elizabeth quanto York estavam extremamente interessantes e apresentáveis em suas performances. O jornal também destacou a atuação de Agnes Moorehead como um presente ter a bruxa sênior que desdenha dos costumes mortais. Se por um lado parte da crítica torceu o nariz para o seriado, em cena era Samantha quem mexia o nariz. O gesto mágico que se tornaria a marca registrada da personagem era um tique nervoso de Elizabeth e foi Asher quem a convenceu a usá-lo em cena. When I first realized that would make a good motivator for the witchcraft, I told her about it and I tried to show her what it was, and she said, I never done anything like that. And the night before we did the show, she was at the bar making a drink, and she spilled something or made some kind of a mistake, and she did it. And I said, that's it. That's how it was born. O gesto virou desenho. Na época, a Screen Gems detinha a participação de 20% do estúdio de animação Hanna-Barbera e também atuava como distribuidora de seus desenhos. E foi por isso que os criadores de Os Flintstones, Tom e Jerry e Scooby-Doo desenvolveram as animações de Samantha e Darren para a abertura do seriado. A canção dos créditos iniciais foi composta com letra, mas a versão cantada não ficou pronta a tempo da estreia. E a abertura se tornou instrumental. Posteriormente, cantores como Jimmy Smith, Steve Lawrence e Peggy Lee gravaram o tema e lançaram em vinil. Bewitched, bewitched, you've got me in your spell. Após o piloto, Soul Sex se afastou da produção e o roteirista Danny Arnold foi responsável por lapidar os roteiros e dar ao seriado um coração. Arnold gostava de usar a magia como metáfora para os problemas cotidianos da vida real e focava em menos feitiços e muito mais na comédia romântica. Ele também desenvolveu personagens coadjuvantes importantes, incluindo os Kravitz
Vizinhos bisbilhoteiros interpretados por George Tobias e Alice Pierce, que já foram apresentados no segundo episódio. What? Já Larry Tate, o chefe de Derry, interpretado pelo ator David White, o público conheceu no terceiro episódio da série. We are going to have a marvelous culinary experience, topped off with a fine old brandy, aren't we? Yes, we are. A primeira temporada também apresentou a adorável tia Clara, interpretada pela veterana Marion Lorne. And Dora was right. I should have traveled by bus. O bruxo Maurice, pai de Samantha, vivido por Maurice Evans. You've got to be my daughter. You're positively gorgeous. So what about yourself? You look marvelous. Yes, I suppose I do. E os pais de Darren Frank e Phyllis Stephens, interpretados por Robert Simon e Mabel Robertson. Well, maybe Aunt Claire's right. You are a witch after all. I am. But don't spread it around. It'll be our secret. Rapidamente, a série se consolidou como a maior audiência da ABC. Sua popularidade era incontestável. Após 36 episódios no final de sua primeira temporada, em junho de 65, A Feiticeira era o sitcom de maior sucesso da TV e o segundo programa mais assistido dos Estados Unidos. Com tanto sucesso, os executivos do canal e a Screen Gems estavam ansiosos para dar à Feiticeira uma nova temporada. Na primavera de 65, enquanto a equipe retomava os preparativos para a segunda temporada, Elizabeth anunciou a gravidez de seu segundo filho. Desta vez, os executivos decidiram incorporar a gravidez da atriz ao seriado. E em 16 de setembro de 1965, logo na estreia da nova temporada, os espectadores descobriram que sua feiticeira favorita esperava um bebê. I'm gonna have a baby. You're kidding. Honest. Congratulations, Pop. 4 meses depois, Samantha dava luz a uma menina. Isn't she beautiful? No programa The Mike Douglas Show, Elizabeth comentou o caso. Luckily, when I found out that I was pregnant with our second little boy, well, I didn't know it was our second little boy when I was pregnant, but they wanted Samantha to have a baby on the show. And we didn't know whether it was going to be a boy or a girl or, you know. What did they want on the show? Well, we didn't know until quite late, until we started working with scripts and things like that, and it just kind of worked out that I had a boy and Samantha had a girl. And so we call her Tabitha. Durante a série, algumas duplas de gêmeas foram usadas para interpretar a bebê, sendo que a mais conhecida foi Diane e Erin Murphy, que assumiram o papel na terceira temporada. Quando as meninas começaram a crescer e ficar diferentes entre si, Erin ficou oficialmente com o papel. Miss Montgomery, this is an audience survey. Anything new on Bewitched for ABC's second season? Oh, yes. We're moving to a new time, half an hour earlier, so the whole family can watch Bewitched. Após 54 episódios, Elizabeth começava a dar os primeiros sinais de cansaço. E buscando um novo estímulo, ela criou um alter ego para Samantha. Na estreia da nova temporada, ela apresentou pela primeira vez ao público a extravagante prima Serena. You grew up to be a very nice-looking girl. I finally ended up inventing her because I must admit I got a little tired of being adorable all the time. So Serena was born. A nova personagem permitia que a atriz se divertisse compondo uma prima excêntrica que cantava, dançava e fazia estripulias. People will stare. You'll attract attention. So what? Other men don't think I'm so bad to look at. I'm sick of simmering like a watched pot. I want to get out and boil. Elizabeth criou o codinome de Pandora Spox para ser creditado em seu lugar. Era uma maneira de garantir que o público não tivesse certeza sobre a sua dupla identidade na série. No ano anterior, o ator Paul Lynde havia feito uma participação muito bem recebida pelo público como o exaltado instrutor de direção de Samantha. Lynde era conhecido por seu raciocínio rápido e temperamento extravagante. Os espectadores se divertiram tanto que Elizabeth e Asher criaram um personagem especialmente para ele. No 5º episódio da nova temporada, o bruxo brincalhão Tio Arthur foi apresentado ao público.
forgive me for not rising, but I'm up to my neck in work. Não demorou para que ele se tornasse um personagem recorrente. A personalidade de Linda era tão marcante que a sensação é que ele apareceu em muito mais do que os 10 episódios em que foi ator convidado. What is it? Give it to me straight. You've got a shocking case of dandruff. I know I have to put up with his malpractice, but about those jokes. O ator Bernard Fox fez sua primeira aparição ainda na segunda temporada em 7 de abril de 66, quando surgiu como Osgood Wright Meyer, um palestrante com um discurso cheio de ódio às bruxas. Believe me, there are no witches. A divertida atuação de Fox rendeu a ele um convite para integrar o elenco fixo da série. No ano seguinte, ele retornaria como o Dr. Bombay, um divertido médico feiticeiro que sempre surgia inusitadamente com soluções nada convencionais para os problemas de saúde das bruxas. And you stay there, young lady. Como Dr. Bombay, Fox divertiu o público em 18 episódios da série. Eureka! Os números de A Feiticeira impressionavam. E interessada em reprisar seu sucesso, a própria Screen Gems começou a desenvolver um novo sitcom sobrenatural. Desta vez para o canal concorrente, a NBC. O aclamado escritor Sidney Sheldon foi contratado para desenvolver um novo seriado. Ironicamente, alguns anos antes, Sheldon havia criado e escrito ao lado de William Asher o show de Patty Duke. Preocupado em criar um mal-estar com o colega, Sheldon ligou para Asher, que o incentivou a desenvolver um novo seriado. Em 18 de setembro de 1965, Barbara Eden estreou como um sensual gênio encontrado numa garrafa por um astronauta da NASA em Genie é um Gênio. I must have gone further into orbit than I thought. A similaridade entre os dois seriados ia além do que era visto no ar. Ambos tinham as cenas internas gravadas em Los Angeles, nos estúdios da Sunset Gower. E apenas 9 quilômetros dali também dividiam a mesma cidade cenográfica. A adorável casa do subúrbio nova-iorquino onde moravam Samantha e Darren ficava a apenas 71 metros de onde moravam Gene e o Major Nelson em Cocoa Beach, na Flórida. Mas essa mágica só era possível porque ambos os seriados eram gravados dentro dos estúdios da Columbia Pictures. E as produções também compartilhavam a mesma sala de maquiagem. Em entrevista ao talk show de Rosie O'Donnell em 96, a atriz Sally Field, que interpretava a noviça voadora, outro sucesso da Screen Gems, contou com humor os detalhes dos bastidores. And it was on the old Gower lot at Columbia, and we were lined up. First there was Bewitched, then it was The Flying Nun, I Dream of Jeannie, The Monkees, and The Partridge Family. We went to the makeup department. It was a big room where everyone came every morning at their call, which was usually 6 o'clock in the morning, and you got made up with everybody. Barbara Eden would be endlessly singing, and I remember, really? Oh yeah. And I remember Elizabeth Montgomery going, she doesn't shut up. You see, you get that scoop here. Bewitched was angry at Genie. No, they were very close. Em 2013, em entrevista ao jornal The Sydney Morning Herald, Barbara Eden citou a dinâmica com a protagonista de A Feiticeira. Ela disse: Elizabeth e eu estávamos no mesmo estúdio. Eu a via todas as manhãs, nós ficamos grávidas e ganhamos nossos bebês na mesma época. Conversávamos muito. Se notaram alguma rivalidade, ela foi inventada pelos produtores. É verdade que Elizabeth ficou incomodada com os executivos pela semelhança entre os dois seriados, mas a sua insatisfação nunca se estendeu ao elenco. Apesar disso, Ginny nunca foi uma concorrente direta. Os seriados jamais foram exibidos no mesmo horário e, apesar de amplamente lembrada e admirada, em sua exibição original, Ginny nunca esteve entre os 20 programas mais vistos. Após 74 episódios, no final de sua segunda temporada, A Feiticeira brilhava como o 7º programa mais assistido da TV, e a ABC preparava um grande investimento para surpreender o público no próximo ano. Em 15 de setembro de 1966 estreava a 3ª temporada de A Feiticeira. E pela primeira vez os fãs puderam assistir a série colorida. A ABC fez um pomposo investimento para a transição, para que tudo ficasse mais vibrante e adequado à nova tecnologia. O episódio de estreia também revelava o que todos queriam saber.
Tabitha, assim como sua mãe, tinha poderes mágicos. As cores vivas deram ao seriado uma nova aura, e a revelação sobre a bebê abriu possibilidades de roteiro que encantavam ainda mais a audiência. I know what a wonderful feeling it is to be part of the magical life, to have so much at your fingertips. But we're living in a world that just isn't quite used to people like us. And I'm afraid they never will be. Mas enquanto a série fazia mágica na tela, os Estados Unidos viam o movimento feminista ganhar força em todo o país. Neste período, houve a aprovação e liberação de pílulas contraceptivas pelo FDA, o órgão norte-americano responsável por controlar os medicamentos. E também crescia o número de mulheres nomeadas para cargos políticos de alto escalão no governo. Apesar de a premissa de A Feiticeira retratar um homem que exige da esposa que ela seja uma dona de casa comum, o que era um clássico cenário do patriarcado recorrente aos sitcoms deste período, e algumas atitudes de Darren também poderem soar antiquadas nos dias de hoje, há também fatos que podem mostrar sutilezas que flertavam com o feminismo. Os talentos mágicos de Samantha, por exemplo, faziam dela muito mais poderosa que Darren. Ela também era apresentada sendo mais esperta e, apesar das exigências do marido, ela nunca obedecia e ainda usava suas habilidades para salvá-lo em inúmeras situações. Ainda no centro do show estavam Endora e Serena, desafiando a todo momento personagens masculinos e colocando em prova a autoridade de Darren como o chefe da casa. Apesar de não ser explicitamente feminista, ingredientes como este sugerem que A Feiticeira pode ser uma representação precoce de personagens femininas fortes e independentes, o que ajudou a abrir caminho para que mulheres mais ousadas surgissem nas décadas seguintes na televisão. Em sua terceira temporada, a série precisou lidar com mudanças importantes no elenco. No papel de Louise Tate, esposa do chefe de Darren, Irene Vernon foi substituída por Casey Rogers, que apareceu em 33 episódios e permaneceu até o final da série. The way a husband and wife feels about how his spouse dresses shows the condition of the entire relationship. Enquanto divertia a audiência com a bisbilhoteira vizinha Gladys Kravitz, nos bastidores, Alice Pierce lutava bravamente contra uma doença terminal. Ela foi diagnosticada com câncer nos ovários em 64, antes mesmo do início de A Feiticeira. E mesmo debilitada, Alice não quis parar de trabalhar e aceitou o papel. Em entrevista, Elizabeth relembrou a colega de elenco. What an incredible lady she was. God, what a neat person. And she worked so hard. I think she worked up until about 2 weeks before she died. It was amazing. Just amazing. And, you know, we all knew how sick she was, and she was just there plugging away all the time. I think actually it helped her to have it to go to. And I think she was afraid when she had to start wearing the wig and all that kind of stuff that people would, you know, well, I know she said to me one time, she said, "Oh, Lizzie," she said, I don't know, I look so terrible. Do you think, you know, I said, "Don't you ever worry about that." I said, "You don't look terrible. You look just fine." And I said, "Even if you did look terrible, you're acting so good, who cares?" You know, I mean, it was one of those things. She's just a wonderful, wonderful woman. Alice manteve o seu delicado estado de saúde em segredo para o público até falecer em 3 de março de 1966, aos 48 anos. Ela esteve em 27 episódios da série e, por sua brilhante atuação, ganhou um Emmy póstumo como melhor atriz coadjuvante. A estatueta foi recebida pelo viúvo da atriz, o ator e diretor Paul Davis. Posteriormente, Asher o convidou para dirigir 2 episódios entre a terceira e a 4ª temporada do seriado. Aos 50 anos, a divertida atriz Sandra Gould assumiu a parceria com o veterano George Tobias para dar vida aos Kravitz. Eles apareceram em mais 29 episódios do seriado. I just wondered, what happened to your car? Now, I have a question for you, too. What happened to your shoes? One cup of sugar coming up. Outra grande perda aconteceu durante a 4ª temporada, quando o show precisou se despedir de Marion Lord. Era impossível não amar Tia Clara, e grande parte disso se deve a Lord trazer parte do seu charme pessoal para a personagem. What a fabulous woman.
Oh, what a fabulous woman. I mean, I adored her, and she was quite like that, but she was much sharper than that. I mean, truly. Return ye now and leave my sight. Sua última aparição foi no episódio Gente de Outro Mundo. You were wonderful, Aunt Claire. Thank you, Darren. Thank you, Darren. Oh, darling. E apenas 3 semanas depois, em 9 de maio de 68, vítima de um ataque cardíaco, a atriz faleceu aos 84 anos. Naquele ano, por seu trabalho no seriado, Lorne estava indicada ao Emmy como melhor atriz coadjuvante, mas ela faleceu apenas 10 dias antes da cerimônia. Muito emocionada, em 19 de maio de 1968, foi Elizabeth quem subiu ao palco e recebeu o prêmio póstumo em nome da atriz. Desde a sua estreia, a feiticeira passou por inúmeras substituições no elenco. Elizabeth e Lorne tinham uma relação muito próxima e a personagem nunca foi substituída por uma nova atriz. Mas a substituição mais conturbada da série estava prestes a acontecer. And now, a special announcement. Darren Stevens of this city will receive a visit from his mother-in-law today. No dia 7 de setembro de 1967, estreava a 4ª temporada de A Feiticeira. A série, que já colecionava 10 indicações ao Emmy, continuava a encantar os espectadores e a desafiar a equipe de efeitos especiais. Em uma era onde as produções não contavam com a tecnologia dos computadores, todos os efeitos eram feitos com técnicas práticas e artesanais. Richard Alben era um dos nomes mais conceituados por trás dos efeitos e ele liderava uma equipe que precisava ser extremamente criativa para fazer a mágica acontecer na tela. I heard everything you said, Sammy. Cabos de aços eram usados em cenas para criar os efeitos mágicos, contracenando com os atores para trazer vida à fantasia do seriado. Em uma entrevista para a TV australiana em 2020, Erin Murphy, que interpretou Tabitha, revelou parte dos segredos por trás destes truques e explicou como os objetos e atores voavam em cena. On TV sets, there's no ceiling. There's a ceiling, but it's way high up in the rafters. And there would be people with something kind of like a fishing pole and thin fishing line, and they'd hook it up to the little pretty pony, and they'd move it across to me. And they would have a support thing underneath it, and they would lift it with stronger fishing wires. But it would be the same thing where people up above would lift it up. Hello, you exquisite, brilliant, charming person. O efeito mais usado no vídeo era o de aparecer e desaparecer em cena. Em entrevista de 1999, a atriz Cassie Rogers, que interpretou Louise Tate, contou os detalhes. If I was holding my purse here, and the purse was going to be popped off, they would say, freeze, and so you take the purse and you're sitting like this, you know, and then they say action, and then you can, oops, what happened to the purse? E em uma raríssima entrevista no set de A Feiticeira em 67, Elizabeth compartilhou detalhes de um truque que não saiu como planejado. One explosion that we had to do one afternoon, and we were working in our kitchen here on the set, which is fairly confined, and it's near a back wall, so all the heat, you know, kind of brings everything in like this. And it had not been tried in that closest space before, and I had to stand in the middle while this thing went all the way around me like this, the smoke and the flames. And I must say it got a little terrifying because I had not realized how hot it was going to be or how high the flame and the smoke was going to go. And it was interesting, to say the least. All of a sudden, there was no way to breathe, and it was terribly hot. And the dress that I had on just went right and just stuck to me, you know. Now, had it been any hotter, I don't know whether it would have melted or not, but it burned all the hair off my arms, and my hair was all singed. It was very warm, but it was fun. Out of here. A criatividade inigualável da série fazia com que seu sucesso se espalhasse por diferentes continentes ao redor do mundo. Dublada em inúmeros idiomas, A Feiticeira conquistou fãs em todos os cantos do planeta. Eu sou uma bruxa verdadeira. Eu sou uma bruxa. Io sono una strega. Je suis une sorcière. Mahotsukai. Alguns países ganharam créditos iniciais exclusivos em seus idiomas. No Japão, a popularidade foi tão grande que mesmo nas décadas de 70 e 80, Elizabeth Montgomery continuou a fazer fortuna como garota propaganda de produtos japoneses.
新発売のチョコナッツもよろしく。 No final de sua quarta temporada, a Feiticeira ainda reinava suprema como o programa mais assistido da ABC e a quarta sitcom mais vista dos Estados Unidos. I'm Elizabeth Montgomery, and I'm happy to invite you to join us for our 5th season on Bewitched. Em setembro de 1968, a série estreava sua quinta temporada. E Elizabeth Montgomery se destacava como uma das estrelas mais importantes e bem pagas da televisão. Mas após 5 temporadas interpretando Samantha, seu contrato estava prestes a terminar e ela estava determinada a encerrar a série para se dedicar a novos projetos. A notícia deixou a ABC desesperada e disposta a manter a estrela no elenco, a emissora fez uma oferta sem precedentes. Além de um generoso aumento salarial, Elizabeth passou a possuir 25% dos direitos sobre a série e, junto com seu marido William Nasher, ela também conquistou total controle criativo do projeto. A oferta era irresistível e o casal assinou até a 10ª temporada. Don't mind me, sweetheart. Just keep on reading. I'd forgotten what you looked like. Mas enquanto os espectadores se divertiam na companhia de Samantha e Darren, nos bastidores, Dick York lutava para cumprir os esforços físicos exigidos pelo papel. Há quase 10 anos, ele convivia com uma grave lesão que o fazia sofrer de uma dor aguda e constante. Em 1959, enquanto filmava Heróis de Barro ao lado de Gary Cooper, York sofreu uma grave contusão nas costas enquanto içava um vagão de mão que estava repleto de pessoas e estava sendo suspenso no set. And the director yelled, cut, and I was on the bottom stroke just pulling up, and somebody reached up and took a hold of the handle, so instead of just pulling 30 or 40 pounds, suddenly I was lifting a human body and all the muscles were torn loose from my spine. Ele nunca se recuperou totalmente e sua condição se agravava progressivamente para uma dolorosa lesão degenerativa na coluna, o que levou o ator a um vício em analgésicos. Sandra Gould, que interpretou Gladys Kravitz, relembrou os detalhes. He was on all kinds of pain pills. And it finally got so bad that he just couldn't work anymore. And it was devastating. It was just awful. But you could just see the pain in his eyes. Suas dores pioravam gradativamente e o intenso cronograma de gravação de A Feiticeira exigia que o elenco trabalhasse de 12 a 14 horas por dia. Quando estava medicado, ele apresentava dificuldade em suas falas. Quando estava sóbrio, ele mal conseguia caminhar. Se no 4º ano já se notava uma ausência do ator em alguns episódios, no ano seguinte seu estado se agravou e muitos roteiros precisaram ser reestruturados às pressas para que ele fosse poupado e aparecesse apenas no início ou no final dos episódios. A situação se agravou tanto que na 5ª temporada York apareceu em apenas 22 dos 30 episódios, até ele chegar ao seu limite. Happy birthday, my boy. My boy? Isn't that the proper way to address one's son-in-law? Em fevereiro de 69, enquanto gravava com Maurice Evans o episódio Daddy Does His Thing, seu sofrimento se tornou tão intenso que o ator teve um colapso no set enquanto era içado em uma plataforma. Ele desmaiou por conta de uma dor aguda. Ainda desacordado, Dick York sofreu um ataque epilético e precisou ser internado às pressas. Aos 40 anos, ficou evidente que ele não conseguiria mais suportar os esforços e intenso cronograma para viver Darren, e não poderia mais continuar no seriado. That was the worst day of my life because I thought I'd failed everybody. It was the only thing that I ever started that I didn't finish. I didn't finish that show. So I felt guilty and I felt embarrassed and I felt that I had let everybody down. Em abril de 1969, Dick York deixou definitivamente o elenco de A Feiticeira. Apesar da saúde debilitada por sua brilhante atuação, naquele ano York concorreu ao Emmy de melhor ator coadjuvante. A série mantinha boas avaliações e ainda era a maior audiência da ABC. Em sua 5ª temporada, o programa despontava como o 11º mais assistido dos Estados Unidos. Mas com a saída de Dick York, as coisas começariam a mudar. A equipe se viu em uma situação delicada, já que A Feiticeira era basicamente uma comédia romântica centrada no casamento de Darren e Samantha.
E apesar de o divórcio ser um tema aceitável na televisão americana em 69, os telespectadores jamais aceitariam essa reviravolta da história. Então, a melhor solução encontrada foi substituir York e não dar explicação nenhuma para o público. O canal sabia que era uma decisão arriscada e em breve descobriria como seria a resposta da audiência. Com uma nova temporada a caminho e uma peça importante do seriado faltando, a direção precisava escalar rapidamente um novo ator para interpretar o protagonista de A Feiticeira. 6 anos antes, ainda durante as negociações com Tammy Grimes, um dos 3 atores cogitados para viver Darren estava disponível desta vez e foi contratado para o papel. Nascido em 19 de abril de 1930, Richard Stanford Sargent era filho de um agenciador de atores em Hollywood. Ele cresceu na Califórnia e se formou em artes dramáticas, onde atuou em dezenas de espetáculos até estrear no cinema em 1954, com o filme Prisioneiros de Guerra. Em 1969, quando se tornou Darren, o ator de 39 anos já colecionava mais de 50 papéis em séries e filmes. Ele atuou ao lado de Elvis Presley em Viva um Pouquinho, Ame um Pouquinho. E curiosamente, em março de 69, ele fez uma participação em Gene é um Gênio. Mr. Cashman, you're supposed to be defending me. Relax. I'm always at my best when I got a really hopeless case. E apenas 6 meses depois, ele já estava em A Feiticeira. Elizabeth Montgomery in... Em 18 de setembro de 1969, estreava na ABC a 6ª temporada da série. E o público foi pego de surpresa com a chegada de um novo Darren Stephens. Darren! We have to settle on a name. Sam, how many times have I told you never talk in the middle of somebody's backswing? Sorry. Na época, a revista Variety publicou: o marido Darren não é mais o mesmo. Isso porque costumava ser Dick York e agora é Dick Sargent. Se a mudança vai ser aceita pela audiência, nós vamos ver. Alguns podem achar estranho ver Samantha tão carinhosa com um homem desconhecido para ela. Um estranho. Apesar do biotipo semelhante e ambos os atores serem competentes e talentosos, eles tinham visões diferentes do personagem. Enquanto York apresentava um Darren mais reativo e histérico, And just how well did you know Bluebeard? Not as well as I knew Henry VIII. Sargent era mais contido em cena. Your mother is no longer welcome in this house. Darren, you can't do that to Mother. I can and I will. And that's final. Se por um lado Sargent e Elizabeth se tornaram rapidamente amigos, Agnes Moorehead, que era muito próxima de York, ficou bastante incomodada com a substituição. I'm hurt. Oh, and I'm angry. Uh-oh. E nos bastidores não guardou para si a insatisfação. Enquanto isso, os executivos mantinham os olhos nas pesquisas que apontavam para um ponto delicado. O público sentia lealdade a York e tinha Sargent como um intruso dentro do programa. Isso impactava diretamente no interesse das pessoas pelo seriado e, claro, na audiência. Hi. Hi. I'm Naomi Hogan. I'm a refined widow, and if the job is still open, I'll take it. Após uma participação na 2ª temporada, Alice Ghostley retornou no 6º ano com um personagem regular. They first wanted me to replace Alice Pierce, and being suspicious and Irish, she had been a friend of mine in New York, and I didn't want to replace her in the show. So then one needed a housekeeper, and they called me to do that, and I wasn't Esmeralda then, because when I got there, I could not do any housework. I didn't know what to do. So then they decided they need a babysitting witch. So that's how I got the job. I didn't have to audition for it or anything. Esmeralda, we'd like to ask you a few questions. Have you had any experience? Well, as a matter of fact, no. I've never even been married. Esmeralda, a confusa e divertida babá dos Stephens, não era exatamente uma cópia de Tia Clara, mas era quase isso.
oil, vinegar, chichi beans. I call on Caesar's eternal soul here and now to fill this bowl. Ela trazia de volta à trama uma personagem confusa que se atrapalhava na hora de lançar seus poderes mágicos. Thank you, Mr. Stevens. A terceira gestação de Elizabeth também foi incorporada ao seriado. E em 18 de setembro de 1969, Adam, o segundo filho dos Stevens, chegou ao seriado. How do you like him? He's very nice. How long is he going to stay here? Em sua sexta temporada, a série sentiu um impacto na queda da audiência. O seriado saiu da 11ª para a 24ª posição no ranking. A queda brusca na audiência era um alerta de que talvez os encantos de A Feiticeira começavam a perder força sobre os seus espectadores. Na primavera de 1970, um grande incêndio atingiu os estúdios da Columbia em Los Angeles. E a equipe que estava retomando a produção para uma nova temporada de A Feiticeira viu parte do cenário completamente destruída. O cronograma precisou ser modificado e a reforma exigia que as histórias se passassem longe de casa. A criatividade dos roteiristas, então, levaram os protagonistas direto para uma saga de 8 episódios na cidade de Salem, em Massachusetts. Action. Camera. Lights. Extras. Salem will be the background for several episodes of Bewitched this season. Why don't you get together with Elizabeth Montgomery and the Bewitched Gang this fall on ABC? Era a primeira vez que o seriado era gravado em uma locação externa aos estúdios e ia para as ruas. A presença das estrelas e da equipe da série parou a pequena cidade que ficou extasiada com as filmagens. Em 24 de setembro de 1970, a 7ª temporada estreou na TV e a divertida saga aqueceu a audiência no início da temporada. Ride and Gloucester, sentinel of the sea, I deem you come alive and swagger down to me. Still think he's for the birds? Naquele ano também foi produzido Mágicas em Preto e Branco, um episódio icônico da série nascido em uma circunstância singular. Quando Marcella Saunders, uma jovem professora de 23 anos, iniciou a sua jornada na Thomas Jefferson High School, no subúrbio de Los Angeles, ela encontrou os alunos do ensino médio com grandes dificuldades na leitura e interpretação dos textos. Determinada em motivá-los, Marcella descobriu que seus alunos eram apaixonados por A Feiticeira e decidiu incorporar os roteiros da série em suas aulas. A tática funcionou, e Marcella escreveu ao estúdio contando a sua história. Quando Elizabeth Montgomery e William Nasher descobriram o caso, eles convidaram Marcella e seus alunos para visitarem o estúdio. Sabendo que muitos deles não tinham condições financeiras para ir até Hollywood, o casal cobriu as despesas da viagem para a professora e seus 26 alunos. De volta à sala de aula, a pedido da professora, eles desenvolveram um roteiro para a série e, no Natal de 1969, presentearam Elizabeth e Asher com o material. O casal ficou comovido com a trama que abordava o racismo e impressionado com a qualidade da história. Então, a roteirista Barbara Avedon foi encarregada de ajustar o texto junto dos alunos para que a escrita se tornasse apropriada para a televisão. No Natal de 1970, Elizabeth fez um pronunciamento especial antes que a comovente história sobre racismo fosse ao ar. Tonight's show was created in the true spirit of Christmas. The story was written by the 10th grade English class at Thomas Jefferson High School in Los Angeles. My friends at Oscar Mayer and Company and I feel it is a very special Bewitched, conceived in the image of innocence and filled with truth. No ano seguinte, o episódio recebeu uma honraria do Emmy e se tornou declaradamente o favorito de Elizabeth. But if you take away the dots, we won't be sisters anymore. Tabitha, you can be sisters without looking alike. Sisters are girls who share something. Usually the same parents, but if you share other things, good feelings, friendship, love, the way you two do, well, that makes you sisters in another way.
Apesar de alguns episódios memoráveis e de Dick Sargent se mostrar cada vez mais confortável e sólido no papel de Darren, A Feiticeira não conseguiu se classificar entre os 30 programas mais assistidos da TV. Culpar Sargent pelo declínio seria leviano e até mesmo imprudente. A troca de atores, embora tenha enfrentado certa resistência por parte do público, não foi a única razão para a queda de audiência. Outras engrenagens do seriado já mostravam sinais claros de desgaste, incluindo o casamento de Elizabeth Montgomery e William Nasher. Enfrentando os desafios naturais de uma longa jornada televisiva, A Feiticeira ainda mantinha uma presença relevante na programação. E apesar do momento delicado, a série precisava continuar a encantar o público com mais 3 temporadas previstas em contrato. Hi, this is Elizabeth Montgomery, inviting you to stay tuned for Bewitched. Em 15 de setembro de 1971, estreava o 8º ano da série. A nova temporada levou Samantha diretamente para o século XVI na corte do rei Henrique VIII. Then shouldn't we pick on someone our own size? Pela primeira vez, o show saía das noites de quinta e migrava para as quartas-feiras. Uma clara estratégia da ABC para reverter a queda de audiência. Now what? Mas, se nos anos anteriores a falta de criatividade nos roteiros era um problema mediano, agora ele se agravava de maneira acelerada e dava sinais de esgotamento, com diversos episódios de outras temporadas sendo reciclados. What kind of a kiss is that? A cautious kiss. I didn't want to roll her in the eye. What kind of a kiss do you call that? A cautious kiss. I didn't feel like getting a roller in my eye. Essa reciclagem envolvia regravar episódios com pequenas alterações, ou atualizar histórias previamente já exploradas. O 8º ano também deixou personagens recorrentes e importantes de lado. Os Kravitz, os pais de Darren e tio Arthur, simplesmente não apareceram em nenhum episódio. Socialmente, A Feiticeira também enfrentava uma nova era com a chegada dos anos 70. Os seriados com temática rural e sitcoms familiares estavam perdendo rapidamente a popularidade, enquanto shows que abordavam dilemas sociais e urbanos começavam a dominar o horário nobre. Em uma nova tentativa para recuperar a atenção do público, em janeiro de 72, apenas 4 meses após a mudança para as quartas-feiras, a ABC decidiu fazer uma nova alteração e o show foi para as noites de sábado. Essa mudança colocou A Feiticeira em competição direta com o seriado All in the Family, que brilhava como o programa número 1 dos Estados Unidos, o que não ajudou em nada no desempenho da série. Com a audiência em queda, uma protagonista desmotivada, roteiros que não encantavam mais como antes e uma sociedade que buscava temas mais modernos na TV, estava claro que a série tinha cumprido seu papel. Honey, you're beautiful, sweet, clever, adorable, and I love you madly. It works. Well, it doesn't work on me. But I love you. And that is the truth, the whole truth, and etc. Em 25 de março de 1972, A Feiticeira encerrou a transmissão de sua 8ª temporada na posição 72 do ranking. A ABC pretendia honrar o contrato e seguir com o programa. Mas aos 39 anos, Elizabeth Montgomery estava certa de que era hora de seguir em frente e decidiu que não queria mais retornar. A decisão foi tomada no hiato entre a 8ª e a 9ª temporada, e a equipe foi pega de surpresa. Na época, em abril de 72, Harry Ackerman, o produtor executivo do seriado e vice-presidente da Screen Gems, escreveu uma carta para Agnes Moorehead. Esta é apenas uma nota para dizer o quanto eu lamento que A Feiticeira não tenha mais nenhum episódio inédito. Tivemos uma boa jornada e eu apreciei a minha aliança com você. Há quase uma década no ar, 254 episódios exibidos, em grande parte de sua jornada brilhando como um dos maiores sucessos. Tchau! Chegava ao fim uma era mágica na história da televisão. We were very sad, you know, because we had become a family and we all truly liked each other and we had fun together and she was the reason for it.
A Feiticeira foi o seriado sobrenatural mais bem-sucedido e duradouro de sua geração. I think we made it as honest as possible. I think the writers that we used were as good as possible. The cast was extraordinary. I mean, my gosh, what a cast we had. I mean, really super, super people. Morris Evans, Agnes Moorehead, golly, Marion Lorne, Paul Lynde. The kids do love Uncle Arthur. It never ceases to amaze me that I'm Uncle Arthur to them. A série se firmou como uma das produções mais amadas e criativas na história da TV, com 22 indicações ao Emmy e 3 estatuetas cravadas no hall dos premiados. Elizabeth had a quality, like every little kid wanted Elizabeth for his mommy, and every big grown guy wanted her for his wife, and every parent thought that she would be the perfect daughter. She just had that quality that was real and lovable, and everyone identified with it. Com sua elegância, charme e toque de malícia, Elizabeth Montgomery, a talentosa atriz por trás de Samantha Stephens, trouxe sua magia própria à tela. E com sua interpretação habilidosa, não apenas trouxe a vida à personagem, mas também a tornou um ícone da cultura pop. Working with Elizabeth was wonderful. We worked together for 8 years, and in that time, there was never any problem. Mais do que uma comédia fantástica, A Feiticeira foi uma metáfora sobre a aceitação das diferenças e a importância de viver de acordo com os próprios valores. À sua maneira, abordou questões sociais refletindo as mudanças e desafios de sua época. It looks like somebody somewhere is on our side. The minute you think you're funny as a comedian, you're not funny. You know, if you say, look at me, I'm being funny, forget it. She never thought she was funny. And everything came out of honesty. 60 anos após a sua estreia, A Feiticeira continua a encantar novas gerações, provando que seu feitiço mágico é verdadeiramente duradouro. Um testamento de que uma história bem contada é imortal.